E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre todos os equipamentos de microscopia eletrônica de varredura aqui do LCE que você pode usar como operador ou você pode mandar a sua amostra. Então esse aqui vai ser um vídeo bem resumido sobre cada equipamento e o que cada um tem de diferença entre um e outro. Mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, porque é importante que as pessoas saibam que a UFSCar tem um laboratório, né, aqui o LCE, Laboratório de Caracterização Estrutural, que é aberto para as pessoas, né, para as universidades, para as empresas, para que você venha aqui usar esses equipamentos, para que você mande amostras para serem analisadas, porque eu sei que tem muita gente aqui na universidade que não conhece esse laboratório, e ele está aqui no meio da UFSCar, em São Carlos, principalmente, no caso, né? Então, compartilhei com o pessoal. Então, o primeiro equipamento que a gente vai falar aqui é o Inspect. É o primeiro MEV que você vai encontrar logo que você entrar no LCE. E, deixa eu só olhar na minha cola, acho que uma das pontos principais que a gente tem aqui, as informações que a gente consegue coletar nesse equipamento. Imagens em SE, BSE e a microanálise, né, o EDS, são detectores que a gente tem aqui. Mas um ponto bem interessante é que se você for analisar uma amostra orgânica, né, uma célula, alguma coisa, ou um polímero, uma cerâmica, você também consegue utilizar esse equipamento porque ele tem o baixo vácuo, então a gente não precisa usar alto vácuo para fazer as análises. E nesse caso, as amostras que vão ser utilizadas aqui, como orgânica ou polimérica, podem sofrer degradação ao longo da análise. Então, se a gente usa o baixo vácuo, a gente pode usar uma intensidade menor do feixe, então isso vai ajudar na análise a evitar a degradação dessa amostra. E no caso das cerâmicas, né, as amostras não necessariamente podem sofrer o que a gente chama lá do aterramento, né, que geralmente é feito com deposição de ouro, e por causa da análise da superfície a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Então o baixo vácuo permite, né, que a gente faça a análise dessas amostras sem precisarem estar aterradas, que é algo que a gente já não consegue usar na maioria dos equipamentos que a gente tem disponível aqui. Um outro ponto interessante é que para essas análises, né, como a gente não vai fazer geralmente uma grande magnificação, principalmente as amostras orgânicas, ele consegue fazer uma magnificação de mais ou menos 50 mil vezes ou em baixo vácuo de 20 mil vezes. Então, se você quiser usar esse equipamento para usar as suas amostras, né, se elas forem orgânicas ou poliméricas, ou se não puderem, ou se não forem condutores, não puderem sofrer aterramento, esse aqui é o equipamento que você vai ter que utilizar. E um outro detalhe é que os elétrons, né, a fonte de elétrons é de tungstênio, e só um outro equipamento aqui também tem uma fonte de tungstênio. Beleza? Então, bora para o segundo equipamento que a gente tem disponível aqui. Entrando aqui no LCE, esse aqui vai ser o segundo microscópio eletrônico de varredura que você vai ver. Ele é o Magellan. E até então, pelo menos até a informação que eu tenho, só tinham dois equipamentos desse aqui no Brasil. Um aqui no LCE em São Carlos e outro no Inmetro. Então, ele é um equipamento bem sofisticado, tá? Ele é um equipamento muito legal. E só olhando aqui na minha colinha, né, a gente consegue fazer, né, o detetor dele para começar é de FEG, não é igual o Inspect, que é de tungstênio. A gente consegue fazer imagens em alta resolução. Eu sei que o Vitor já conseguiu fazer uma imagem em 1 milhão de vezes, que é coisa já quase lá no transmissão, já são imagens quase de resolução de transmissão. Ele é muito bom para nanopartículas, né, para imagens de nanopartículas, nanotubos de carbono. Então o pessoal que precisava ter informações, né, levava no Inmetro, e por isso que eles usavam esse equipamento. Então a gente tem esse equipamento aqui e está à disposição também. Ele é muito legal de ser usado para isso. A gente consegue tirar imagens de SE e BSE ao mesmo tempo, tá? Então a gente não precisa salvar uma e depois a outra, a gente vê as duas aqui na tela ao mesmo tempo. E a gente tem também aqui nele um segundo detetor de SE que permite ter uma resolução maior em termos da superfície, e por isso daí também que a gente consegue tirar informações muito legais aí também de nanopartículas, enfim, que seja. E um ponto interessante, um diferencial, acho que de todos os equipamentos que a gente tem no LCE, é que se você tiver a amostra de transmissão, né, que você prepara para levar para o microscópio de transmissão, você consegue analisar ela aqui também. Então a gente consegue tirar informação de Dark Field, Bright Field, RAADF, tudo nesse equipamento, né, em modo STEM, que é o modo de varredura. Então é uma coisa muito parecida que você consegue tirar lá de informação no transmissão, que a gente inclusive tem aqui no LCE também. E acho que as duas coisas que são importantes para você saber se você quiser usar esse equipamento
é que a gente não tem aqui a microanálise, tá? A gente não tem microanálise nesse equipamento. E a amostra não pode ter mais do que 5 milímetros de altura, tá bom? Então fica ligado nisso, porque às vezes o pessoal vem trazer a amostra aqui, a amostra é muito grande, não cabe, às vezes tem que cortar, e esse é um problema que aí você vai perder horário, você vai ter que remarcar, então fica ligado que você não pode trazer uma amostra muito alta. Aqui, esse aqui eu acho que é esse aqui é o único equipamento que a gente tem limitação de altura de amostra. Os demais a gente não tem esse problema, embora você não possa trazer um tarugo gigantesco, tá bom? Então, é isso aí, bora pro próximo. Dos outros dois equipamentos que eu queria falar para vocês é o XL30 TMP e o FEG, né? Eu tô aqui no TMP, né? O FEG está em operação, então eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ele é muito parecido com esse equipamento aqui. E acho que dos dois equipamentos, são os dois equipamentos mais antigos. Esse aqui em específico é o mais antigo de todos os MEVs que a gente tem aqui. Mas é um equipamento muito legal, que a gente consegue fazer imagens em SE, BSE. Não tem problema em relação à altura da amostra, como a gente tem no Magellan. Mas a fonte de elétrons é de tungstênio, não é igual ao outro que é FEG, que é parecido com esse. E a gente tem aqui também a microanálise de IDS. Então, em comparação dos dois XL30, o FEG ele é um pouco melhor por causa da fonte de elétrons que é FEG, mas também por causa dos detetores, né? Falando um pouco sobre o XL30 FEG, que em específico é o que eu mais utilizei até hoje aqui dos MEVs, né, na LCE, ele recebeu uma atualização dos detetores de EDS e EBSD da Oxford agora, antes era da Bruker. São detetores bem novos, inclusive acho que é um dos melhores que a gente tem aqui. E é um microscópio muito bom, né? Ele é eu diria assim, é um fusquinha reformado, é muito bom, gosto bastante de utilizar ele. Dá pra gente tirar muita informação muito boa, ainda mais agora com essas microanálises, com o detetor de microanálise mais novo, ele é mais potente, né? A gente consegue tirar informações muito boas, e da mesma forma que o XL30 TMP aqui, a gente não tem esse problema de altura das amostras, né, igual a gente tem no Magellan. Mas é importante que você tire suas dúvidas quando você for fazer as suas amostras, né, para trazer para os microscópios, para você ter essa diferença. E um outro ponto também é que tanto o TMP quanto o XL30 não tem a operação em baixo vácuo, então não é tão legal assim para amostras que não estão bem aterradas ou amostras que vão se degradar com o feixe, né, as amostras orgânicas, as amostras poliméricas, que seja. Então você tem que ficar um pouco ligado nisso para você não chegar aqui e usar o equipamento e na hora não ficar muito legal a sua análise, você tem que repetir o procedimento. Bom, aproveitando que o Mira também está em operação, né, o Mira é o equipamento mais novo que a gente tem aqui no LCE, e inclusive já saiu alguns vídeos utilizando ele. Vou deixar aqui no card também para você ver os treinamentos que foram dados sobre esse equipamento, né, de operação de EDS, da microanálise ou da operação do equipamento. Então você pode assistir, vou deixar aqui para você, ele vai ser um pouco mais detalhado sobre o equipamento em si, mas o Mira, ele, como eu falei para vocês, é o equipamento mais novo, né, e ele eu acho que é o mais completo. Então a gente tem desde o SE e BSE sendo tirados ao mesmo tempo, a gente tem a microanálise de EDS, a gente tem o baixo vácuo também, igual a gente tem lá no Inspect, né? A diferença é que aqui é com nitrogênio, no Inspect é com vapor de água. A gente também não tem, né, no caso, a limitação de altura da amostra. Então esse é um diferencial, ele é bem rápido em termos de fazer vácuo, né, de também das informações, da qualidade da imagem. A gente consegue tirar imagens aqui, acho que em 4K, são imagens muito legais, muito boas. Mas tem um adendo, né, que se a sua amostra for magnética e você for tirar informação em super resolução, isso não vai ser possível, né? Então a sua amostra não pode ser magnética, você tem que saber disso, tá? É importante que você lembre disso. É importante também que você faça um bom aterramento, se você não vai fazer em baixo vácuo, mas caso tenha problema com o aterramento, tem a possibilidade de você fazer em baixo vácuo. Se você não conseguir embutir a sua amostra, tem também a opção de você conseguir trocar, né, o porta-amostra para ser algo metálico, mas é importante que a sua amostra seja condutora. Tem gente que às vezes analisa um pedaço do lingote, então dá para ajustar ali o tamanho da sua amostra, mas é sempre importante você vir aqui conversar com o pessoal, não chegar assim de maluco trazendo a amostra, porque você vai ter problema, às vezes na hora não vai dar para arrumar, isso pode ser bem chato para você. Mas em termos gerais, o Mira, eu acho que é um dos equipamentos mais completos que a gente tem aqui.
é muito bom, né? Eu usei ele algumas vezes, só participei dos treinamentos, né? Principalmente para gravar os vídeos, mas em termos geral, acho que é o equipamento que vai fazer quase tudo que a gente faz nos outros, né? Então, se você quer uma coisa muito específica, talvez provavelmente ele vai te atender, mas se ele não tiver horário, você pode encontrar nesses outros equipamentos, né? Se você só quer uma imagem de SE, BSE, você pode vir usar esse aqui, mas se você quer uma imagem de alta resolução ou uma análise muito específica, às vezes você pode usar o Mira, você pode usar também o Magellan, enfim, aí vai do que você precisa. Então, se você está aqui, né, chegou até aqui, queria pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo, né, e compartilhar também com o pessoal. É importante que as pessoas saibam das diferenças entre esses equipamentos, né, não chegar aqui no LCE sem saber essa diferença. Óbvio que o que eu falei aqui é super superficial, mas acho que é importante alguns detalhes serem compartilhados, né? Então, queria pedir para você se inscrever. Se você quer saber um pouco mais sobre a operação desses equipamentos, você pode assistir esses vídeos aqui que eu vou deixar no lado, aqui, que é sobre o Mira, né? Tem vários outros equipamentos que eu usei aqui, que a gente foi utilizando para tirar várias informações. Ou se você quiser saber um pouco mais como que a gente faz pó de metal, eu vou deixar esse outro vídeo aqui, em que eu mostrei o atomizador aqui do Dema, que até inclusive o pessoal encontrou assistindo o vídeo. Muito obrigado e até mais.